Portanto, tal como referido no vídeo anterior, no vídeo sobre a equação vetorial e as equações cartesianas da reta, vamos trabalhar um bocadinho essa forma, essas duas formas da representação analítica da reta no espaço, através da realização aqui do exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte: determina as equações cartesianas da reta que passa no ponto A de coordenadas 1, 2, 3 e tem a direção do vetor U, no caso do 3.1. Portanto, aqui no caso do 3.1, vamos começar por aí. Portanto, o que eu quero são as equações cartesianas da reta que passa naquele ponto e que tem a direção daquele vetor, tal como eu referi no vídeo anterior. O que eu necessito para escrever as equações cartesianas da reta é de um ponto e de um vetor com a mesma direção da reta. Ora, eu já tenho exatamente esses dois elementos. Eu já tenho o ponto, que vai ser o ponto A, de coordenadas 1, 2, 3. E já tenho o vetor diretor da reta, que é o vetor de coordenadas 4, 5, 6. Ora, como eu disse anteriormente, nas equações cartesianas é preciso estar muito atento às coordenadas do vetor. Se alguma das coordenadas for 0, as equações cartesianas terão que ser escritas na forma de um sistema. Neste caso, como nenhuma das coordenadas do vetor é 0, então as equações cartesianas serão dadas pela seguinte fórmula: x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. A, b e c são as coordenadas do vetor diretor da reta, x0, y0 e z0 são as coordenadas de um ponto por onde a reta passa, que neste caso é o ponto A. Portanto, ficamos então com x menos 1 sobre 4 igual a y menos 2 sobre 5, que por sua vez é igual a z menos 3 sobre 6. Portanto, temos aqui então as equações cartesianas da reta. Já agora, o que é que as equações cartesianas da reta me estão a dizer? Que informação é que elas me estão a dar? Isto não pede no exercício, só vou referir isso porque eu acho que é muito importante vocês terem uma noção que informação é que as equações cartesianas da reta me estão a dar. A reta que nós temos aqui no exercício 3.1 é uma reta que passa no ponto A de coordenadas 1, 2, 3 e que tem a direção do vetor U de coordenadas então 4, 5, 6. O que aqui se está a dizer com esta equação é que todos os pontos desta reta, qualquer ponto que eu escolha da reta, terá coordenadas x, y, z que verificam esta igualdade. Por exemplo, será que o ponto B de coordenadas 1, 2, 5 pertence a esta reta? Portanto, pertence à reta? Bom, para este ponto pertencer à reta, é necessário que as suas coordenadas verifiquem aquela igualdade, ou seja, 1 menos 1 sobre 4 terá que ser igual a 2 menos 2 sobre 5, que por sua vez terá que ser igual a 5 menos 3 sobre 6, o que é falso, uma vez que 1 menos 1 dá 0, 0 é dividido por 4 dá 0, é igual a 0 de facto, mas aqui falha. 5 menos 3 dá 2, 2 é dividido por 6 dá 1/3 e portanto a proposição é falsa, o que implica que o ponto B não pertence àquela reta. O ponto naturalmente, e nós já sabemos disso, o ponto A de coordenadas 1, 2, 3 pertence à reta porque de facto as suas coordenadas verificam esta condição. 1 menos 1 sobre 4 de facto é igual a 2 menos 2 sobre 5, que por sua vez é igual a 3 menos 3 sobre 6. Portanto, reparem que ficamos com 0, não é? 1 menos 1 dá 0, dividido por 4 dá 0, igual a 0, que por sua vez é igual a 0, portanto temos aqui uma proposição verdadeira, o que implica que o ponto A, como nós já sabíamos, claro, pertence
àquela reta. Aqui o exercício 3.2 é bastante semelhante ao exercício 3.1. Pretende-se também as equações cartesianas da reta que passa no ponto A, mas que tem agora a direção deste vetor V. Portanto, os dois elementos que nós precisamos para escrever a equação da reta, que são exatamente o ponto e o vetor, nós já os temos. Portanto, aqui no exercício 3.2, ponto da reta é o ponto A, de coordenadas 1, 2, 3, e o vetor diretor da reta é o vetor V, de coordenadas 4, 5, 0. Portanto, já temos aqui os dois elementos para escrever as equações cartesianas da reta. Temos que ter um cuidado extra. Tal como referi no vídeo de explicação das equações cartesianas e vetorial da reta, existe aqui uma coordenada do vetor V, do vetor diretor, a coordenada Z, que tem 0, que é 0, o que implica que as equações cartesianas serão escritas na forma de sistema e não de igual forma como foram as equações cartesianas do 3.1, em que não havia qualquer coordenada 0, qualquer coordenada nula no vetor diretor da reta. Portanto, neste caso, o Z ficará isolado, portanto ficará à parte, portanto Z é igual a 3, e relativamente ao X e ao Y, iremos relacioná-los da forma habitual das equações cartesianas da reta. Portanto, ficará x menos 1 sobre 4 igual a y menos 2 sobre 5. Portanto, x menos 1 sobre 4 igual a y menos 2 sobre 5. Isto porque as coordenadas do ponto em termos de x e em termos de y são 1, 2, respectivamente, e as coordenadas do vetor em termos de x e de y são respectivamente 4 e 5, e ficam estas então as equações cartesianas da reta. Aqui na linha 3.3, o que é que se pretende na linha 3.3? Pretende-se então as equações cartesianas da reta, que passa no ponto A, de coordenadas 1, 2, 3, mais uma vez mantemos o ponto, tal como nas situações anteriores, mas que é paralela à reta de equação xyz igual a 10, 20, 30 mais k 1, 0, 1 com k pertencente a R. Tal como falamos no vídeo ou na aula referente às equações cartesianas e vetorial da reta, esta que está aqui é a chamada equação vetorial da reta, este aqui é o ponto da reta, por onde a reta passa, este aqui é o vetor diretor da reta, portanto o vetor que tem a mesma direção da reta. Vou fazer aqui um desenho sobre a situação, porque eu acho que é muito importante para que possamos entender verdadeiramente o exercício. Acho que é sempre muito importante fazermos um desenho auxiliar daquilo que temos e daquilo que queremos. Portanto, nós temos uma reta, aquela reta que está ali, que eu vou designar, por exemplo, esta reta, vou-lhe dar um nome, a reta R. Portanto, temos a reta R. Vou desenhar os elementos que definem a reta R, neste caso o ponto, que eu vou chamar o ponto A, e o vetor diretor, portanto um vetor que é paralelo a essa minha reta, que eu vou designar por vetor U. Eu tenho as coordenadas quer do ponto A, 10, 20, 30, quer as coordenadas do vetor diretor 1, 0, 1. Vou desenhar também aqui, agora uma cor diferente, vou desenhar a reta que eu pretendo, que é uma reta paralela a esta, que eu vou designar por reta S, é uma reta paralela, que passa no ponto de coordenadas 1, 2, 3, eu vou só aqui eliminar a designação que eu dei aqui ao ponto A, para não confundirmos, vou chamar outro ponto, vou chamar ponto B, por exemplo, vou chamar aqui este o ponto B. Portanto, como eu estava a dizer, temos então aqui a reta que eu pretendo, que é uma reta paralela à reta R. Eu sei que essa minha reta passa no ponto A, portanto o ponto da reta eu já tenho, é o ponto A de coordenadas
1, 2, 3. Falta-me é um vetor que seja diretor daquela reta, da minha reta S. Ora, eu posso escolher como vetor diretor da reta S o vetor diretor da reta R. Isto porque a reta R, como é paralela à reta S, e o vetor diretor da reta é um vetor que tem a mesma direção da reta, então o vetor U, que é um vetor diretor da reta R, pode ser um dos vetores diretores da minha reta S. Portanto, eu vou usar para definir a minha reta S o vetor de coordenadas 1, 0, 1. Portanto, vou usar o vetor diretor da reta R que ali está. Ficamos então com os elementos que eu necessito para escrever as equações cartesianas da reta S. Portanto, neste caso temos a mesma situação que a linha anterior. Temos aqui uma coordenada nula, no caso do y, e portanto nas equações cartesianas esse y irá ficar isolado. Ficaremos então com y igual a 2, portanto y igual ao ponto. Relativamente ao x e ao z, iremos relacioná-los normalmente. Ficaremos então com x menos 1 ali da abscissa do ponto A, sobre 1, coordenada x do vetor, igual a z menos 3, que é a cota do ponto A, sobre 1, que é o z do vetor U. Portanto, a coordenada z do vetor U, 1. Podemos simplificar um pouco e ficaremos então com as seguintes equações cartesianas: y igual a 2, x menos 1 igual a z menos 3. E temos então aqui a equação, ou as equações cartesianas da reta S, portanto da reta paralela à reta R e que passa no ponto A. Portanto, passando agora para a linha 3.4, o que é que pede? Pede então as equações cartesianas agora da reta, que passa no ponto A e que é paralela ao eixo das cotas. Portanto, vamos fazer aqui um desenho daquilo que nós pretendemos e daquilo que nós queremos. Portanto, vou desenhar aqui o referencial no espaço. Portanto, este é o eixo das abscissas, este o eixo das cotas. E só um momentinho, vou tentar refazer aqui o eixo das ordenadas. E o eixo das ordenadas, temos aqui a origem do referencial e portanto a reta que eu pretendo é uma reta que passa no ponto A de coordenadas 1, 2, 3. Vou tentar aqui representar o ponto A. Portanto tem 1 de abscissa, tem 2 de ordenada e tem 3 de cota. Portanto o ponto A ficará, vou fazer aqui um paralelepípedo. Ok. Portanto, um paralelepípedo com as dimensões das coordenadas do ponto A. Portanto, temos ali o ponto A. A reta que eu pretendo então é uma reta que é paralela ao eixo das cotas, portanto, aqui ao eixo OZ, e que passa no ponto A. Portanto, é uma reta mais ou menos desta forma. Ora, eu para definir a reta, tal como temos feito nas outras alíneas, preciso de dois elementos. Preciso de um ponto da reta, e aí tenho o ponto A de coordenadas 1, 2, 3, e preciso de um vetor que tenha a mesma direção que a reta. Bom, aqui o vetor com a mesma direção da reta é um vetor bastante simples. É um vetor que está sobre o eixo das cotas. Um vetor que esteja sobre o eixo das cotas será sempre um vetor com a mesma direção da reta, qualquer que ele seja. Quer seja este que eu acabei de desenhar aqui, quer seja um vetor mais
mais comprido, com uma norma diferente. Todos estes vetores que estão sobre o eixo OZ serão vetores diretores da minha reta, porque têm a mesma direção da reta, naturalmente. Portanto, eu só preciso de um vetor que esteja sobre o eixo das cotas. Por exemplo, o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Portanto, este vetor está sobre o eixo das cotas, está ali. Poderia ser outro vetor colinear com este, múltiplo deste. Por exemplo, o vetor de coordenadas 0, 0, 2 ou o vetor de coordenadas 0, 0, menos 10. No fundo, qualquer vetor que tivesse na coordenada x e na coordenada y0 relativamente à coordenada z. Poderia ser qualquer valor não nulo. Portanto, nós optamos então por escolher aquele vetor u, o vetor 0, 0, 1. Já temos então aqui os dois elementos para definir a reta, o ponto e o vetor diretor. Temos que escrever as equações cartesianas. Neste caso, tal como no caso do 3.3 e do 3.2, temos ali no vetor coordenadas nulas, no caso do x e no caso do y. Ora, enquanto que no caso do 3.3 e no caso do 3.2 apenas havia uma coordenada nula, no caso do 3.2 era a componente z, no caso do 3.3 era a y, aqui temos duas coordenadas nulas. Isso implica que as equações cartesianas ficarão na forma de um sistema em que o x fica isolado, portanto x fica igual ao ponto, o y também tem que ficar isolado e relativamente ao z nada podemos referir porque não o conseguimos relacionar com mais nenhuma das outras variáveis. De qualquer forma, o z é uma variável livre, porque reparem que eu, se pensar em todos os pontos que eu tenho sobre esta reta, qualquer ponto que eu escolho sobre a minha reta, de facto eu tenho a restrição, a condição de esses pontos estarem neste plano aqui da frente, ou seja, no plano de equação x igual a 1, portanto este plano que aqui está é o plano de equação x igual a 1, isto porque o ponto A tem de abscissa 1, e também são pontos que têm que estar neste plano, que é o plano de equação y igual a 2, porque o ponto A, o ponto da reta, é o ponto de ordenada 2. Portanto, todos os pontos que estão sobre esta reta têm que ter de facto abscissa 1, ordenada 2, porque todos os pontos desta reta resultam da interseção do plano x igual a 1 com o plano y igual a 2. O z, por sua vez, de todos os pontos que aqui está, é livre, portanto eu tenho aqui muitos pontos sobre a reta para z's completamente diferentes. Por isso é que as equações cartesianas da reta são da forma, ou escrevem-se neste caso, x igual a 1 e y igual a 2, porque as únicas restrições que eu tenho que fazer às coordenadas de todos os pontos que pertencem a esta reta são exatamente estas. O x tem que ser 1, o y tem que ser 2, o z é livre. Por fim, temos então o exercício 3.5, a última linha deste exercício. Aqui o que é que se pretende? Determinar as equações cartesianas da reta que passa no ponto A, de coordenadas 1, 2, 3, e que é perpendicular ao plano de equação menos 3x menos y mais 7z mais 1 igual a 0. Nós ainda não falamos sobre a equação cartesiana do plano. Portanto, esta que está aqui é a equação, efetivamente, a equação cartesiana do plano. Mais tarde iremos falar sobre isto num vídeo sobre as equações cartesianas do plano. Eu vou aqui adiantar um pouco qual é o significado da equação cartesiana do plano. A equação cartesiana do plano, nós, para definirmos um plano, precisamos de dois elementos também, tal como para definirmos a reta. Precisamos de um ponto, que eu vou chamar um ponto P, de coordenadas x0, y0 e z0, e precisamos de um vetor. Mas o vetor aqui, em vez de ser um vetor
diretor, portanto um vetor com a mesma direção do plano, tal como a reta, é um vetor normal ao plano, vetor de coordenadas ABC, mas um vetor normal, ou seja, temos o plano, P é um ponto do plano, o vetor normal ao plano, portanto um vetor perpendicular ao plano, é o vetor que me vai ajudar a definir esse plano. Portanto, quando eu escrevo as equações cartesianas, elas ficam na seguinte forma, ficam na forma AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Portanto, esta que está aqui é a equação cartesiana do plano. O A, o B e o C que temos ali, o A, o B e o C serão sempre as coordenadas do vetor perpendicular ao plano. O D é um parâmetro que é determinado usando as coordenadas do ponto P. Depois, quando falarmos sobre a equação cartesiana do plano, iremos falar sobre a forma de como se determina este parâmetro D. Portanto, neste caso, olhando aqui para este plano, portanto, o plano tem de equação, eu vou aqui escrever a equação do plano, tem de equação menos 3x menos y mais 7z mais 1 igual a 0. Portanto, esta é a equação cartesiana do plano. O vetor normal ao plano, neste caso, é o vetor de coordenadas menos 3, menos 1 e 7, porque são estes os coeficientes do x, do y e do z, respectivamente. Portanto, o que eu pretendo não é a equação cartesiana do plano. O que eu pretendo são as equações cartesianas da reta, que passa no ponto A e é perpendicular a este plano. Ora, eu para definir a reta preciso de dois elementos. Preciso do ponto da reta. Vamos então aqui definir a reta. E então eu preciso de dois elementos. Preciso do ponto da reta, que é o ponto A, de coordenadas 1, 2, 3, e preciso de um vetor que tenha a mesma direção da reta. Vou só fazer aqui um desenho, à semelhança do que fiz nos exercícios 3.3 e 3.4, um desenho para melhor me orientar, para eu ficar com uma ideia mais concreta daquilo que eu tenho e daquilo que eu quero, que é sempre muito importante na minha opinião. Portanto, eu tenho um plano, tenho um vetor normal a esse plano, estão ali as coordenadas, e o que eu quero é exatamente uma reta que é perpendicular a este plano e que contém o ponto A. Ora, para eu definir essa reta, preciso então de um ponto da reta, isso eu já tenho, e preciso de um vetor que tenha a mesma direção da reta. Se olharmos aqui para o vetor normal ao plano, reparamos que o vetor normal ao plano é um vetor com a mesma direção da reta, é um vetor paralelo à reta. Portanto, eu posso usar como vetor diretor da reta o vetor normal do plano, e vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Vou usar para vetor diretor da reta o vetor de coordenadas menos 3, menos 1, 7, ok? E portanto ficamos com as seguintes equações cartesianas para a reta. Neste caso, ao contrário da situação do 3.2, do 3.3 e do 3.4, o vetor diretor da reta não tem nenhuma coordenada nula, o que implica que eu vou escrever as equações cartesianas na forma habitual. Portanto, x menos 1 sobre menos 3 igual a y menos 2 sobre menos 1 igual a z menos 3 sobre 7. Ficamos então aqui com as equações cartesianas da reta perpendicular a este plano e que passa no ponto A.